Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Estamos aqui, mais um vídeo, né? Esse vídeo seria diferente um pouquinho. A gente vai ensinar um pouquinho de aula, né? Como os amigos pediram para mim, mas esse vídeo seria diferente um pouquinho porque estamos aqui com Uma aluna, né? Uma convidada especial que vai nos ajudar, né? Bom, produção, a Mini, Portal Produção. Árabe. Eu, como aluna hoje, vou aprender junto com vocês um pouco mais da cultura árabe. Cultura e da linguagem também. Isso. Bom, hoje eu fui convidada como aluna pelo Habib. Amor, né? E hoje eu estou de hijab. Ele falou que tá mais feliz porque tem alguém falando português aqui no vídeo. Ele tá falando muito bem, gente. Não, ficou perdido. Ela me salvou hoje. Não é verdade. É verdade. Não é verdade. Sim. Não é verdade. Ele fala muito bem em português. Graças a Deus, né? Porque senão... Foi ela que me ensinou, na verdade. Quando eu cheguei, ela e a família dela me ajudaram muito a aprender a falar, né? Todo dia eu aprendo mais alguma coisa, né? Mas ele é muito esforçado, né? Então, ele tem uns planos didáticos para poder aprender mais rápido. Então, ele vai falar no vídeo para vocês, vai ensinar dar algumas dicas para vocês aprenderem a aprender um pouco mais rápido outra língua. Então, nós começamos a falar Assalamu alaikum. Me corrija. Assalamu alaikum. Eu vou tentar escrever depois cada palavra que eu falo em árabe, vou tentar pronunciar ela claramente e vou tentar escrever embaixo cada palavra que a gente fala, né? Olha, muito interessante e a princípio difícil, porque quando você vai ler a escrita em árabe mesmo, você vê um monte de rabisco. E é interessante que eles leem de trás para frente. É costume quando eles escrevem de trás para frente. É muito bonito esse jeito. Verdade, esse ponto muito importante também, que é o contrário. O português, por exemplo, vai da esquerda para a direita. O árabe é o contrário. Direta para a esquerda. Totalmente oposto. O oposto. Mas dá para aprender, tipo, não é impossível se a gente focar. Se a gente prestar mais atenção, a gente consegue. E é assim que eu fiz quando eu cheguei. Eu prestava atenção, até agora eu presto sempre atenção nas palavras, eu fico repetindo. Futuramente, vai que você vai nas Arábias, né? E aí é importante você chegar, conversar, já saber identificar algumas coisas. E tem muitos árabes. Quer dizer, o árabe tem muitas formas. Cada país tem um dialeto dele. E eu vejo alguns irmãos e irmãs estão aprendendo um dialeto específico. Por exemplo, eles aprendem um dialeto da Síria, ou do Egito, ou do outro país. Eu, como minha experiência de 9 anos de aula de francês, eu prefiro que a gente aprenda o árabe formal. Principalmente para vocês brasileiros que estão querendo aprender árabe, eu prefiro que tem que ser o árabe formal, geral. Que você vai conseguir falar em qualquer país árabe. Porque o árabe formal todas as pessoas e todo o país árabe entende esse árabe. Só confirma para mim, é verdade que o jornal, né, nesses países, o jornal, a novela, as notícias, né, são tudo árabe formal, ou cada país também vai ter um árabe dialeto da sua região? O padrão, o certo, no jornal, nas notícias que você falou, o árabe usado é o árabe formal, o árabe geral. Vai que algumas novelas, por exemplo,
As novelas também, em geral, são em árabe formal, mas tem algumas novelas que são Da região. da região, Entendi. mas o padrão é o árabe E formal. todos vocês vão conseguir entender de cada país, vocês vão conseguir sim. se comunicar, vão conseguir Isso. entender. Entre nós, os países árabes, a gente se entende os dialetos em geral. Sim. Vai ter algumas palavras talvez Com que certeza. Sim. não vai entender, mas Mas em geral a gente sim. se entende. Por isso que eu prefiro que a gente aprenda o árabe formal. Outra coisa que eu acho que é mais importante também e que a gente tem que adaptar o árabe para os brasileiros. Não é qualquer aula que o brasileiro pode receber. Por exemplo, tem algumas palavras que não consegue sair. Por exemplo, minha idade. Em árabe tem muitas formas que a gente pode falar. Por exemplo, minha idade é 35, 34 anos. Ou a gente fala eu tenho, né? Sim. Em árabe a gente pode falar Umri, 34 anos, ou a gente pode falar Sinni, 34 anos. Eu acho que Sinni, para o brasileiro falar Sinni, é mais fácil do que falar Umri, para causa daquele que não saia, né? Ramari. Isso, então a gente tem que adaptar o árabe para... Não é qualquer árabe. Ou seja, tem algumas frases que é mais fácil aprender a falar. Isso. Né? E que vai reduzir até o tempo que a gente vai ganhar, né? A gente vai conseguir aprender um pouco... As outras palavras com o tempo a gente aprende. Então, em qualquer língua do mundo, a primeira coisa que a gente tem que aprender é a apresentação. Você tem que conseguir se apresentar. Por exemplo, você for num país árabe, você se encontrou com algum árabe e você quer se apresentar e outra pessoa também vai se apresentar para você. Então a gente tem que garantir, primeira coisa, a gente tem que garantir isso. Bom, então quando você se encontra com outro árabe, a primeira coisa que você tem para cumprimentar, para falar, é Assalamu alaikum. Isso, Assalamu alaikum. Que significa que a paz esteja com você. E aí ele vai responder. Wa alaikum assalam. Vou falar mais uma vez. Wa alaikum assalam. Que significa? A paz esteja com vocês também. Isso. Depois vem como você está. Como você está. Em árabe a gente fala Kayfa haluka. Kayfa haluka. Kayfa haluka. Aí depois vai respondendo falar eu estou bem. Né? E se não está bem? Tem que estar bem, né? Eu estou bem. Em árabe, Ana bikhair. Ana bikhair. Tem uma letrinha aqui difícil um pouquinho, né? Bikhair. Ana, difícil. vou repetir várias vezes. Bikhair. Cuidado para não cair outra palavra. Ixi, tem esse problema. Eu vou repetir várias vezes para vocês conseguirem. E vai estar escrito também aqui embaixo. Ana bikhair. Bikhair. Isso, Ana bikhair. Ana bikhair. Ana bikhair, isso. Depois, a gente vai perguntar do nome. Qual é o seu nome? Né? Qual é o seu nome? Em árabe a gente fala Ma ismuka. Ma ismuka. Ma ismuka. Isso, tá mais fácil. Também faz fácil. Ma ismuka. E a resposta seria: meu nome é Amin, por exemplo. Ismi, e a gente fala nosso nome. Ismi Amin. Ismi Tirza. Ismi Tirza, isso. Ismi Tirza. Ismi Amin. Esse tá mais fácil. Então falei Ismi Amin e em seguida, se preferir, né? Já falo a minha idade. Então eu falei Ismi Amin. Sinni 34, etc. A gente vai estudar depois os números, né? Então, Sinni 34 سنة. Sinni. Nossa.
Mas o foco agora só na palavra sinni. Minha idade. É uma mini apresentação. Minha apresentação. Uma mini apresentação apresentação. Talvez numa entrevista, né? Isso, porque a primeira coisa que a gente tem que aprender é a apresentação. Entendi. Né? E foi a primeira coisa que eu aprendi também no português, né? Porque aprendendo as línguas tem que saber o que a gente tem que aprender primeiro, o que a gente tem que adiantar depois. Sim, porque as né? pessoas perguntam bastante, né? Isso. E tem algumas coisas que a gente não precisa aprender agora. Talvez depois, mas tem coisas que não precisa agora. Eu confirmo isso. Tem coisas que vão vir depois vão vir com o tempo, né? Você vai aprendendo naturalmente. Isso. Entendi. Em seguida já falei meu nome, já falei minha idade, e eu vou falar das coisas que eu amo fazer. Por exemplo, eu amo ler, eu amo jogar. A mulher. Eu amo ler. A mulher. Mulher eu não, mulher. é mulher. Eu amo ler. Eu amo ler. Você ama ler. Ler. Eu amo ler. Ele ama ler. Eu amo ler. أحب. E a gente vai juntar a outra palavra. أحب السباحة. Heibo, que significa? Heibo? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de fazer. أحب السباحة. أحب القراءة. Por exemplo, أحب السباحة. A natação. أحب القراءة. Música. Ler. Música. أحب ler. Não. أحب ler. Música. أحب música. Ah. A gente fala أحب الموسيقى. Música. الموسيقى. Música. قا. Qa. Isso. أحب الموسيقى. Depois eu vou falar também das letras que tem dificuldades também. São uns 4, eu acho. 4 letras que tem dificuldades que a gente vai fazer uma aula só dessas letras. Para tirar todas as dificuldades primeiro, depois a gente vai avançar. Depois de terminar essa apresentação básica, né? Porque a apresentação a gente pode adicionar mais coisas, né? Sim. Por exemplo, feliz em te conhecer, etc, etc. Mas a gente vai focar no básico. Aí em seguida a gente fala shukran. Shukran. Obrigada. Obrigada. Que você já fala, você já sabe, shukran. né? Shukran. Shukran. E depois de shukran vai vir ma'a salama. Ma'a salama. Ma'a salama. Ma'a salama. Isso. Ma'a. O professor quer que eu repita. Ma'a Isso, salama. repita. As pessoas que estão assistindo essa aula podem repetir. Por isso que eu repito para dar a oportunidade para vocês repetir também. Ma'a salama. Ele fica no... cortando. Ele fica no telefone falando com a família dele. Aí eu fico repetindo o que ele fica falando. Aí ele fica me olhando e rindo. Mas é assim, né? É assim, né? que a gente vai pegando algumas coisas, vai aprendendo. Tem que ir focando. Então, gente, eu vou falar mais uma vez. Ma'a salama. Ma'a salama. Ma'a salama. Tchau. Então, se a gente consegue aprender ou pegar só essas palavras de hoje, então a gente já consegue se apresentar. Tá? E... já começar um diálogo, né? Isso, a gente já começou um diálogo e a gente vai pegar, porque a aula que a gente vai fazer é a aula de comunicação. Sim. Reduzida, né? A gente vai ganhar mais tempo. Tipo um bate-papo. Isso. Um bate-papo, algumas dúvidas vão surgindo. A princípio, quando você se encontra com uma pessoa, são essas palavras básicas, né? O oi, Isso. como você está, às vezes você não conhece, aí tem que se apresentar, a pessoa, qual é o seu nome, né? Às vezes de onde você é, né? Isso. De onde você é, como seria? Sim. Então, é verdade, isso é importante também. Da onde você é? Min aina anta? Min aina anta? Min aina anta? É no Brasil? أنا من البرازيل. أنا من البرازيل. Por exemplo, no caso dela. أنا من البرازيل. أنا. هل أنا من البرازيل؟ أنا.
أنا لا لا. أنا لست من البرازيل. أنا أمين falando de mim. Marrocos. Isso. أنا من المغرب. أنت Marrocos. أنا من المغرب. Marrocos em árabe é المغرب. Ah, é outro المغرب. nome. Isso. Olha só, eu المغرب. estou desatualizada. Pensa, Morocco, é porque... Morocco. Morocco em inglês, né? Morocco. É. E... Marrocos, Brasil. Marrocos. Outro nome. Os nomes dos países, por enquanto, não tem problema. Por quê? Porque geralmente todo mundo vai entender. Quando você vai falar Marrocos, os árabes vão entender, né? Mas o contrário não. Sim. Esse é o problema também. Espero que vocês vão conseguir entender um pouquinho da nossa aula. As aulas que vão vir, a gente vai fazer como situação. A gente vai criar uma situação com minha aluna, né? Espero que tenha gostado da aula improvisada aqui, Sim. né? É importante aprender um pouquinho dessa cultura, né? E curiosidades. Eu gosto bastante, espero que vocês gostem também, né? O professor aqui, nota 10. Obrigado. Ele... gente, fiquem com Deus e مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. Tem que usar muito gogó para aprender, Garganta. muita garganta. مع السلامة. Mas vamos aprender. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Marcelão.